Bom dia, gente. Vai entrando, chama mais gente. E aí, vocês estão felizes? Vai entrando rapidinho, chama mais gente, vai compartilhando. Paz, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tem alguém que tá dando boa tarde? Tem alguém em Portugal? Tem alguém? Fala, Lucão Barreto. Fala, minha gente, tudo bem? Vocês estão felizes? Compartilha aqui, vai ser ainda melhor essa live. A gente vai continuar construindo algo. 9º dia, live de número 9. Valtinho, meu amigo, você tá feliz? Bom dia, gente, que alegria ter vocês aqui na minha mesa. Senta aí, pega papel, caneta, sua Bíblia, ou pega seu outro dispositivo. Tem gente que fica vendo note e anota no iPad, ou vê no celular e anota em outra coisa. Come on, somebody. Vamos lá, gente. Bom dia. Deixa eu começar a compartilhar com vocês. Você já ouviu, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra viva de Deus, que é Jesus. Ela assumiu dentro do corpo de Maria a forma humana, Jesus. E ele caminhou entre nós, ele habitou entre nós. Ele andou entre nós. Foi homem como nós. O carpinteiro de Nazaré. Ele esteve aqui na terra. Então no início era a palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por meio dele. Jesus é o verbo vivo, Jesus é o Logos, é a palavra de Deus. E eu não sei se vocês já pensaram, mas o grande intuito de Jesus é que nos tornemos pedras vivas, também palavras vivas. À medida que a palavra de Deus vai tomando nossos corpos e vai vivificando nossa natureza, vai caindo por terra a nossa natureza adâmica e vamos sendo revestidos de Jesus. Pô, cara, meu irmão me mandando selinho, hein? Aí é avivamento, hein, igreja? Obrigado, Lucão, Deus abençoe. Então, nós nascemos e no nosso corpo existe uma lei, né? A lei do pecado. Ela está em nós. A natureza adâmica está em nós. Por mais que a gente pense positivo, por mais que a gente seja feliz, por mais que a gente mergulhe em buscar mais alguma coisa de valor no nosso corpo mortal, a natureza adâmica tende a reinar. Então, se eu não mergulho em conteúdos como essa live, por exemplo, em vez de eu ir crescendo no meu espírito, eu vou permitindo que a minha alma cresça. Então, quando você está lendo algo, quando você está orando, quando você está buscando e você sabe que Cristo está sendo edificado dentro de você, Cristo está crescendo dentro de você, então ele é mais forte do que a sua natureza adâmica. Então, todos os dias vai ter uma guerra. A guerra entre a sua natureza de homem caído, de mulher caída, com a natureza que está vindo sobre nós de glória em glória, que está vindo sobre nós dia após dia. É uma luta constante. E o intuito dessa live é realmente te equipar ainda mais para ser parecido com Cristo, parecido com o propósito, parecido com o seu chamado. Você não é transformado de live em live, nem é transformado caindo de um abismo, se levantando e caindo no outro. Você só pode ser transformado de glória em glória. Então, conhecer não significa viver, mas ser tocado por Deus naquilo que você conheceu é ser tocado de glória em glória. Então, um toque novo do Espírito de Deus, do Espírito Santo, é poderoso para nos transformar. Esse é o grande intuito de estarmos aqui.
Agora olha só, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o grande intuito do verbo, que é o segundo Adão, é que a gente vá também se tornando. Aquilo que você conhece precisa se tornar aquilo que você vive. Aquilo que você já ouviu precisa se tornar a sua cultura. Aquilo que você conheceu precisa se tornar o seu saber. É a hora que você deixa de comunicar uma mensagem e se torna a mensagem. É a hora que alguém pode olhar para você e ver os testemunhos vivos daquilo que você prega. Então não é a forceps e nem traz orgulho. Eu vivo o que prego e prego o que vivo. Não. Eu estou falando hoje do futuro que a gente pode entrar ainda esse ano. E falando agora desse futuro, eu pretendo realmente que o Espírito me torne aquilo que eu tanto tenho falado, aquilo que tanto tenho pensado, aquilo que tanto tenho buscado. Então, a Bíblia fala assim: não seja somente ouvinte, mas também praticante da palavra. Gente, agora meu cunhado mandou um selinho. Deus abençoe. Ô Jesus, que benção. Quando a família semeia, aí já era, gente. Então olha só, eu já vi muita gente que chega, se converte, fica muito feliz, fica muito afoito com as coisas, sai pregando para todo mundo e ele ainda não se tornou. Eu tinha mais ou menos um mês de conversão e eu fui evangelizar um cara. O cara olhou para mim e falou assim: você já leu a Bíblia toda? Falei, não. Ele falou: então vai se ferrar, velho. Vá ler a Bíblia toda, depois você vem pregar para mim, você não conhece nem para você. Gente, na boa, eu saí dali, fui ler a Bíblia toda, depois de uns 3 meses, eu acho que uns 3 meses e meio eu voltei lá. E aí eu fui pregar pro cara. Ele olhou pra mim e falou: já leu a Bíblia toda? Eu falei, já, e cala a boca que agora eu vou falar dela pra você. Então, você sabe, se somos cristãos, se amamos Cristo, a gente precisa se tornar pequenas pedras, pequenos discípulos, pequenos sacerdotes. Temos que nos tornar parte integrante da grande obra que Ele está fazendo. Então, ó, se você puder abrir Tiago 1, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz, que poderoso. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. O Senhor quer muito mais que a gente esteja pronto para aprender mais do que falar mais. Quem fala mais erra mais. Até mesmo o tolo se passa por sábio quando se cala. Então quem fica falando pra caramba, fala até o que não deveria, machuca até quem não deveria, dá indireta e acerta o endereço errado. Mas quem está pronto para ouvir, vai crescendo. Eu tenho alguns amigos que só ficam olhando e ficam quietos, e daqui a pouco eles vão crescendo, e daqui a pouco eles vão crescendo, e daqui a pouco eles vão frutificando. Mas eu vejo alguns que falam, depois se desfalam, depois bagunçam o que falou, depois voltam a falar alguma coisa, daqui a pouco envolve fofoca, travestido de testemunho, e essa pessoa vai ficando bagunçada. Seja tardio em irar-se, e pode até irar, sabendo que a vingança é do Senhor. Versículo 20, eu estou em Tiago 1, tá? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha isso que poderoso. O homem irado, na sua natureza adâmica, ele não produz justiça de Deus, ele produz confusão. Então nós temos que, como servos de Deus, dominar nosso coração para não causar confusões. Uma mulher irada com o marido, ela pode abrir a boca e rebentar aquilo que está sendo consertado. Um homem irado com a sua esposa, ele pode danificar de novo aquela ferida que está se fechando. Então a Bíblia continua assim, verso 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Impureza moral e maldade que prevalece em nós. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Gente, presta atenção nisso, é muito forte. A palavra que você ouviu
não salvou você. Quando você se rendeu a Cristo e aceitou Ele como seu Senhor, seu espírito foi salvo. E se essa salvação ela fosse plena por si só, você nunca mais abriria a Bíblia, você nunca mais iria na igreja, você nunca mais ouviria uma mensagem e você não estaria nessa live. Então por que você está? Você é salvo, mas você está aqui ouvindo mais um nível da palavra para você conquistar mais um nível de conhecimento que se torne mais um nível de prática. E o conjunto disso e a soma disso vem aumentando o nível da sua cultura do reino. Então nós cremos na tripla salvação. Sou salvo no Espírito quando me rendo a Cristo. Estou sendo salvo na alma, por isso Tiago disse isso. A palavra que está implantada em você é poderosa para salvá-lo. Ele não está falando da salvação que vem pela fé no sacrifício de Cristo. Ele não está falando da salvação do Espírito. Ele está falando de mais um nível da salvação, a salvação da alma. E ainda teremos mais um nível da salvação, que é a salvação do corpo. Olha só, provavelmente você conhece algum homem, alguma mulher de Deus que morreu no Covid, morreu de Covid. Eles comiam bem, eles praticavam esporte, eles buscavam a Deus, mas eles morreram. Por quê? Porque a salvação do corpo só vai acontecer quando ele se tornar glorioso. Vocês conseguem entender? Sou salvo no Espírito, estou sendo salvo na alma, serei salvo no corpo. O que mais a gente persegue para aumentar a cultura do reino em nós é esse progresso da salvação na alma. Então um dia eu fui convencido de um tipo de pecado porque eu li a palavra, e outro dia eu fui convencido de outro pecado porque eu li a palavra, e outro dia eu fui convencido de outro pecado porque eu ouvi a pregação da palavra. Entende? Então você vai trilhando, você vai subindo degraus, você vai subindo níveis. Olha o que ele disse: livre-se da impureza moral. Não preciso explicar isso para vocês. Da maldade que prevalece em você ao redor. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra implantada em vocês é o que nós estamos fazendo aqui mais uma vez. A palavra implantada em vocês é a palavra que você ouviu domingo. É a palavra que você ouviu agora. A palavra implantada em você é você ler. Então ela está ali. Ela está ali dentro da sua mente, ali, ó. Alguma hora você vai viver um pecado que joga ela por terra, ou você vai decidir viver dela e jogar o pecado por terra. Então você começa a vencer dentro do seu coração, você começa a vencer dentro da sua mente, e daqui a pouco aquilo é refletido ao nosso redor. Isso é a partir do mérito humano? Não. É a partir do esforço humano? Não. É a partir da fé. Ler pode ser o seu esforço. Ouvir pode ser o seu esforço. Mas ser convencido por essa palavra é trabalho do Espírito. Viver essa palavra é Ele te chamando, e aí você entra com a sua parte. Eu quero isso para minha vida. Não quero viver mais como eu vivia. Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Gente, eu começo a fazer dieta. A hora que não tem ninguém olhando, eu vou lá na geladeira, abro, como um chocolate. Eu vou lá na despensa, abro, compro uma bolacha. Ou eu como um biscoito, como vocês quiserem. Eu estou enganando a mim mesmo com o meu prato de salada no outro dia. Consegue entender isso? Às vezes culpar o marido, o ex-marido, o pastor, o ex-líder, o pai e a mãe pela palavra que está implantada em mim, que eu ainda não vivo. A maior parte das coisas que te irrita na igreja ou no ministério são coisas que Deus chamou você para viver e você quer ver alguém vivendo. Isso é muito forte. A maior parte das pessoas que reclamam e que estão bravas e que estão tristes e que estão insatisfeitas na igreja, no ministério, elas gostariam muito de ver coisas que na verdade Deus chamou elas para viver e para fazer. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos.
Verso 23, aquele que ouve a palavra e não põe ela em prática é semelhante ao homem que vê sua face no espelho e depois que ele sai dali, esquece sua aparência. Você já esqueceu seu rosto? Você já esqueceu sua aparência? Cara, é quase que sem sentido. É semelhante ao homem que conheceu a palavra e depois ele vai ali e vive outra coisa. Quantos líderes religiosos destruíram seus lares porque sua esposa, seus filhos viram os caras fazendo diferente daquilo que eles pregavam? Agora olha só o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, minha gente, não cai em pegadinhas nem ciladas, não é a lei de Moisés. A lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquece o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Eu vou ler esse versículo de novo, é uma chave muito poderosa para transformar sua vida. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Como tem cristão que combate a minha frase, vocês estão felizes. Mas tem muito. Tem gente que eu telefono e falo, você está feliz? O cara responde, eu estou alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força. As pessoas vão andar tristes por falta de fé em princípios e fundamentos de Cristo. As pessoas vão andar tristes porque na onde elas não creem, o diabo reina. A parte da Bíblia que funciona na sua vida é a parte que você crê. E a parte da Bíblia que não funciona para você é a parte que você não crê. Se você vive e crê, vai funcionar. Se você não vive e não crê, vai se lascar, ué. O versículo está dizendo, se você perseverar na lei perfeita, deixar de ser só ouvinte dela, mas se tornar praticante, você será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. É palavra de Deus e não opinião de homens. Eu pergunto para algumas pessoas, vocês estão felizes? Eu sou alegre. Felicidade é condicional. É mesmo. Felicidade é uma condição de estar se tornando a mensagem. Felicidade depende de estar se tornando o que Deus espera de você. Se você não está se tornando, não está feliz. Se você está se tornando, pode estar passando por luta, mas você está feliz porque você está evoluindo no propósito. Você está evoluindo no propósito de Deus. Se você se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Refreia a língua, para de falar bobeira e começa a usar a sua boca como uma arma de Deus. O profeta usa a boca como uma arma de Deus. Para de ficar falando coisas que não importam. Para de falar coisas que não somam na sua vida. Para de ficar falando coisas que desabilitam os propósitos de Deus para você. Ah, que inferno. Ah, que droga. Ah, que porcaria. Para de falar coisas assim. Comece a falar coisas que o Espírito de Deus diz por meio da sua palavra, por meio da sua palavra profética. Olha só, a religião de Deus, ela é uma prática. Cuida dos órfãos e das viúvas. Essa religião Deus aceita como pura e imaculada e não se deixa corromper pelo mundo. Se livra do mundo, se livra do caos, se livra das coisas ruins e tenha uma prática. Essa prática é a religião que agrada a Deus. Hebreus 4:2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles,
Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Você viu que a pregação do evangelho funcionou para você porque você creu nessa palavra e caminhou nela? Mas essa mesma pregação não funcionou para alguém que você conhece, para algum amigo, porque não foi acompanhada de fé. Então o próprio autor de Hebreus, do capítulo 4, verso 2, diz que sem a fé, depois de ouvir o princípio, o conhecimento, o versículo, o fundamento, aquilo não vai acontecer na sua vida. Você precisa crer. Sua parte é continuar crendo. Sua parte é continuar mergulhando. Sua parte é continuar se aprofundando. Sua parte é ouvir a palavra de Deus e falar: é isso que Deus deseja, é isso que Deus vai fazer, é isso que vai acontecer, é isso. Essa é a sua parte. O pregador prega, a gente está aqui pregando. Eu dou uma martelada, mais uma martelada, mais uma martelada, mais uma martelada, mais uma martelada. Pregando a palavra. Não deixe ela ficar dentro de você como um mero conhecimento. Isso traz orgulho. Conhecemos inúmeras pessoas que conhecem pra caramba a palavra, mas são apenas orgulhosas. De verdade, não se preocupe em quanto você conhece. Fique mais ligado no quanto você pratica daquilo que você conhece. Então, assim como o verbo se tornou carne, dentro de você também vai. O verbo vai assumir o lugar da sua carne. A palavra viva de Deus vai começar a assumir os comandos do seu corpo. Vai começar a assumir o governo da sua mente. O verbo vai começar a assumir as atitudes diante de você. Já não sou eu mais que vivo, mas é o verbo que vive em mim. É Cristo vivendo em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. E somos transformados de conhecimento em conhecimento? Não. De leitura em leitura? Não. De live em live? Não. De glória em glória. Se não orarmos no final dessa live e ele não nos tocar, é mero conhecimento para aquele que só ouviu. Mas se ele nos tocar, é poder transformação de Deus para derrubar o pecado e nos equipar em mais um nível nessa caminhada e nessa evolução de Cristo vivendo em nós e Adão caindo por terra. As pessoas que pregam a hipergraça, elas falam que a lei se cumpriu em Jesus e acabou a lei. Gente, tem várias leis. Tem a lei de trânsito. E se você decidir ir pela esquerda e não pela direita, você vai bater de frente com alguém. Se decidir passar no vermelho, vai bater. Se decidir não parar na placa de pare, vai bater. Porque a lei de trânsito está ali. O meu celular agora está sendo segurado pelo tripé. Por que está sendo segurado? Por causa da lei da gravidade. Por mais que a lei de Moisés se cumpriu em muitos princípios, fundamentos na pessoa de Cristo, a lei perfeita, a lei de Deus, é uma lei que está sendo gravada na tábua do nosso coração e não em tábuas de pedras. A lei de Deus, a lei perfeita, é um conjunto de princípios, é um conjunto de fundamentos que, se levado a sério, entendido e vivido, frutificarão na nossa vida. E eu vou provar isso na Bíblia para nenhum herege da hipergraça querer se levantar contra a verdade das Escrituras. Romanos 8:1. Pois agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou. Olha que lei que está dentro de nós agora. Lei do Espírito e de vida. É uma lei que te chama para viver. Viver coisas de Deus. Lei do Espírito, que quer vida e não morte. Que quer alegria e não tristeza. Que quer explosão de felicidade e não angústia. Que coloca olhos de alegria ao invés de cinza. Vestes de louvor ao invés de pano de saco. A lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte.
Quando a lei de Moisés veio, ela veio para mostrar o que era a lei do pecado e lei da morte. Ela só veio mostrar. Era como você sujo de pasta de dente, olhar no espelho e ver, nossa, eu tô com pasta de dente no rosto. E se você for lá no espelho e fizer assim, ó, passar a sua cara, você vai sujar o espelho e vai sujar a sua boca. A lei do Moisés disse o que era certo e o que era errado. Ela não limpou. Mas a lei do Espírito e a lei de vida que veio por meio do sacrifício de Cristo Jesus, essa nos lavou, essa nos limpou e essa nos tirou debaixo da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Portanto, aquilo que a lei de Moisés fora incapaz de fazer por estar enfraquecida, e a lei da morte, e pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei de Moisés fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você consegue entender? Que a lei estava lá, você começava a saber o que era errado, mas ninguém tinha a força do Espírito Santo dentro de nós. Ninguém era a morada do Espírito. Ninguém tinha ele convencendo um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a lei estava lá e ninguém conseguia ser santo. Então veio o Verbo, se fez carne, viveu as exigências da lei em nosso favor e enviou sobre nós o seu Espírito, que não estabelece dentro de nós a lei de Moisés. É por isso que a gente não guarda um monte de regra e nem um monte de cerimônia da lei de Moisés. É por isso, e de verdade, gente, se você tem alguma prática judaizante, estude o livro de Hebreus, que você vai parar de praticar, porque elas se cumpriram na pessoa de Jesus. Então a lei de Moisés agora deu lugar para a lei do Espírito de vida. Deu lugar para a lei da liberdade. E essa lei está dentro de nós, e é ela que nos convida a ouvir mais e a praticar mais. Então aqui, a palavra implantada em nossos corações, ela se torna poderosa para governar nossos pensamentos livres, nossos pensamentos vulgares, nossos pensamentos violentos, nossos pensamentos corruptos, e leva tudo isso cativo a Cristo, nos trazendo a mente de Cristo. O nome disso, metanoia. Para que a gente possa cumprir o quê? Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, criadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para praticarmos. Você foi preparado num plano vocacional de Deus antes da fundação dos séculos. Para ser salvo, você não é destinado, você é predestinado. Você é convidado para uma mesa, você é convidado para uma festa. Você tem que topar, você tem que falar, eu vou. Jesus mandou um convite para você. Felizes os convidados para o casamento do Cordeiro. Você tem que falar, eu creio que ele me chamou, eu creio que ele me deu acesso e eu tô com vontade de ir. Então salvação ninguém perde. Mas como eu li Hebreus 4:2, alguns podem jogar fora. Entende? Ninguém rouba a sua salvação. Ninguém perde. Nossa, onde é que eu pus minha salvação? Será que eu perdi em algum lugar? Por desprezar a palavra que está plantada em mim e começar a amar mais princípios de mundo caído, princípios de corrupção, fundamentos de pecado, eu simplesmente pego minha salvação e estou jogando ela fora. Eu não tenho uma vida que condiz com salvação. Eu não tenho. Minha vida condiz com algum nível de pecado, mas não com a salvação. Minha vida condiz com algum nível de corrupção, mas não com a salvação. Então entende? Ninguém perde a salvação, mas eu posso jogá-la fora. Mas vocês não são daqueles que estão querendo jogá-la fora, mas que estão buscando um nível ainda mais alto. Então, se somos criação dele e fomos feitas antes em Cristo Jesus, fomos feitos para praticarmos boas obras. Você não foi feito para ouvir boas obras. Você não foi feito para ficar lendo a palavra e conhecendo mais a palavra.
Você foi feito para praticar boas obras. Você foi feito para fazer. Você foi feito para materializar. Você foi feito para se tornar a imagem e semelhança de Deus, sendo lapidado, sendo transformado de glória em glória. O Senhor te chamou. Leandro, mas eu sofri um abuso. Leandro, mas eu sofri uma traição. Leandro, mas eu fui passado para trás. Mas Ele te preparou antes de tudo isso para fazer mais do que isso. Significa que antes de você dar errado, Ele já tinha te escolhido para dar certo. E eu vou ler o versículo-chave mais uma vez. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que é a lei do Espírito de vida, que traz liberdade e persevera na prática desse conjunto de coisas maravilhosas que Deus fala dentro de você, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, anotando, praticando, estudando, devocional, mesa, pão, vinho, será feliz naquilo que fizer. Eu olho para minha esposa e eu quero plantar princípios que eu aprendi sobre mulher virtuosa na Bíblia, eu quero plantar isso nela. Ontem eu tive uma mesa absurda com a Lilian, que era Barreto, agora se chama Strumiello, e o Gustavo Strumiello. Uma mesa em que eu e a Érica, sendo um casal mais velho, que caminhou mais milhas, pudemos despejar na mesa sobre eles uma vantagem para que eles se equipem mais rápido, para que eles sejam esticados mais rápido. Alguns pais nunca conseguiram falar com os filhos sobre masturbação, sobre menstruação, sobre sexualidade, e nós estávamos lá quebrando o pau falando de coisas absurdas. Por quê? Porque não é sobre pai e filhinha, não é sobre sogro e genro, é sobre se tornar a mensagem. É sobre se tornar a mensagem. É sobre ter um casamento feliz, é sobre ter uma profissão feliz, é sobre ter um ministério feliz, é sobre fazer coisas com felicidade. E se alguém não quiser, não tem problema. Deus abençoe. Vai cuidar da sua vida. Agora eu quero ser feliz. Não quero só passar pela terra e depois ir para a glória. Eu quero ser feliz. Tem alguém feliz ainda? Então não seja somente ouvinte, mas também praticante. Não seja somente aquele que deseja conhecer mais. Como diz a canção, quero conhecer Jesus, mas ela não para aí. E ser achado nele. E me tornar como ele. Leandro, como eu me torno? Aqui entra a adoração. Não é por escrever muito no caderninho e ficar lendo bastante que você vai se tornar. Você se torna adorando. Você se torna contemplando. Você se torna colocando ele no lugar que é dele. Então, o mundo, a ciência, a psicologia, ela garante que você tem que ter uma boa vida uma vida biológica. Você tem que ter uma boa vida social. Você tem que ter uma boa vida emocional. E você precisa ter uma vida espiritual. Tem pessoas que só têm uma vida espiritual e a vida fisiológica tá zoada. Tem gente que cuida bem da saúde, cuida bem do espírito, mas não tem, ele tem zero relacionamento. A vida social é chula. Nós precisamos disso, de uma vida com o próximo, uma vida saudável e uma vida espiritual. Uma vida zoe, uma vida eterna. Entende? Então que os princípios eternos, princípios de ordem espiritual que você já ouviu, precisam ser praticados. Essa é a lei perfeita. A lei de Moisés se cumpriu em Cristo, para que ele enviasse o seu Espírito para você, para que te desse liberdade, autoridade e poder de cumprir a lei perfeita, a lei de vida, a lei da liberdade e do Espírito. Vamos lá, vamos orar agora, porque não basta ficar em palavras, precisamos de um toque fresco dele. Eu não sei onde você está, se você puder fechar os seus olhos, se você puder colocar a mão no seu coração, se você tiver condição de dobrar o seu joelho agora. Senhor, em nome de Jesus, não somente pela pregação da palavra, mas na demonstração do poder de Deus.
Eu te suplico, venha visitar cada um de nós que está nessa live, visitar com a presença do teu Espírito, visitar com o poder do teu Espírito, visitar com o rompimento, que rompe cadeias, que rompe amarras, que rompe limites, que rompe travas e que traz sobre nós a lei da liberdade, a lei da vida, a lei do Espírito. Senhor, muitos de nós ficou lutando para praticar a lei de Moisés, mas se errarmos uma vírgula em um tio, ela cai toda por terra. Mas o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele passa a morar em nós e depois ele nos equipa com dons espirituais para servir o próximo e as pessoas. Que a palavra implantada em nós seja recebida por cada um de nós com muita humildade e que ela frutifique para a nossa salvação e que ela frutifique para a glorificação do teu nome, que ela cresça e venha frutificar 100 por 1 na vida de cada um. Se alguém está em casa agora e nunca sentiu um toque do teu Espírito, visita essa pessoa na casa dela agora. Se tem alguém enfermo, se tem alguém com medo, se tem alguém com depressão, se tem alguém em pânico, por favor, Espírito Santo, visita essa pessoa na casa dela agora e que ela sinta um toque, porque não somos transformados só colecionando princípios, somos transformados por um toque fresco do teu Espírito Santo. Por favor, Deus, toca, por favor, Deus, rompe, por favor, Deus, enche, por favor, Deus, transborda a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, transforma a vida, renova a alegria, renova a esperança, renova, Senhor Jesus, o prazer pela tua palavra e cura, Senhor. Cura enfermidade agora, cura tristeza agora, cura depressão agora, cura angústia agora. Livra, Senhor Jesus, de suicídio, livra da ira, livra da ganância, livra da tristeza, livra do vazio. Que as pessoas que estão agora aqui, Senhor, sejam cheias do Espírito Santo. Que alguém que vai assistir isso depois seja cheio do Espírito Santo, seja transformado, seja livre da religiosidade, de ter que praticar um conjunto de coisas pesadas e comece a viver um estilo de vida em que o próprio Espírito habita os seus corações e os faz abundar e frutificar, e tudo que fizerem, sejam felizes. Em tudo que fizerem pelo poder do teu Espírito, sejam felizes em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Amo vocês, estou muito feliz com esse 9º dia, amanhã 9 da manhã e 11 da manhã nós estamos aqui de volta, 9 nos Estados Unidos, 11 no Brasil, 2 da tarde em Portugal e por aí vai. Deus abençoe, obrigado a todos vocês, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder. Beijo no coração, valeu galera.